E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estou começando este canal de cortes. Ajuda a gente aí. Assistam o vídeo se vocês gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal. Dê aquele like maroto para mais cortes como este, beleza? Valeu, um forte abraço e tenham um bom entretenimento. E vamos começar então do começo, cara. Vamos. Você nasceu como onde? você quiser. Eu nasci em São Paulo, cara. Zona Norte, Casa Zona Verde. Norte, Casa é. Verde. Uhum. Como que era a tua família? Teu pai fazia o quê? Tua mãe? A minha mãe professora, cara. Do quê? A minha mãe professora, ela é português e inglês. Que nem minha mãe, professora de português, escola estadual. Isso, escola estadual também, minha mãe. E assim, e o meu pai, cara, ele era despachante, mas ele se aposentou muito cedo, cara, com 40 anos. Meu pai teve sofreu um erro médico no joelho, jogando basquete, acho, na rua. E aí quebrou, tal. No fim ele perdeu a rótula, foi uma cagada lá. Putz, ele machucou e os caras fizeram merda na hora de operar. Nossa. Né? E aí ele se aposentou muito novo. Aí eu tava até comentando com a Fabi, né? Porque da onde veio o meu dom de cozinhar e tal, porque hoje eu tenho, né, um empreendimento, depois a gente fala disso. A gente vai falar, chegando. Beleza. Mas por quê? Porque meu pai que cuidava meu pai que ficava em casa, tá ligado? Sei. Meu pai que cozinhava, meu pai que ficava com a gente, minha mãe trampava. E você viu ele fazendo isso? Minha mãe trampava de manhã, tarde à noite, várias escolas, né? E aí meu pai fazia acabamento gráfico, ele fazia silk screen também em casa, sabe? Camiseta. Família de ralação, né? Claro, Sim. E eu sempre, cara, desde os 8 anos eu vou na TV, assim, como Calouro Mirim, sabe? Mas por quê? Você lembra? Qual é a sua memória mais antiga de TV? O que você assistia? Cara, desenho, então, programa, o que você... Eu pirava nas propagandas. Eu lembro, e foi assim, eu lembro que eu ficava imitando os jingles. Você lembra de algum, cantando assim, os jingles. da sua época? Porque eu lembro da minha época. Lembro. Eu ia falar, eu olhei pra cá achando que era o Lene. Aí eu olho, o Paquito não tem a menor relação de idade aqui pra gente falar do ele é de 2001, velho. Cara, eu ia falar, lembra, Lene? Agora tá o Paquito, você não vai lembrar, né? Eu tava falando espantado. Do Chacorona, banho de alegria num mundo de água quente, sabe? Nem ouvi falar. Qual que era da sua época? Pomarola? Cremogema. Cremogema. Não, qual que é? Aquele seleto. Café seleto tem. Pô, isso é antigo, cara. Eu sou antigo, cara. Eu sou o quê? Eu sou de 82. Eu sou antiguinho. Ah, verdade. É que você tem cara de moleque ainda. né? Como que era? Café seleto tem. Eu sei a versão. Eu sei a versão também, essa versão. Café concreto tem. Gosto de tijolo. Não, sabor de sabor de palmito. Não, que eu quase vomito. Essa eu não sei. Café concreto tem. Que a mamãe prepara, xingando o vizinho, não é? Na hora de tomar café. A paródia, né? Era a paródia do Dinho. A gente cantava na escola. Aí tinha Cremogema, que mais? Aí eu lembro que eu até fiz porque eu fiz o teste, que era do Cremúcio, que era compra mãe, compra Cremúcio, que era a versão do Bessame Múcio, né? Cara, não lembro o que era a letra. Mas você que pediu pra sua mãe pra levar pro teste, ou sua mãe, tipo, viu? Não, aí Você era uma criança bonita, era isso? E todo mundo falava, leva aí pra comercial. Inclusive sempre falavam, é ela. Eu ficava puto, porque eu tinha cabelão. Ah, você tinha cabelão? Tinha cabelão, eu ficava puto, porque sempre falavam, achavam que era menina. Aqui, vamos lá. Mas quem me descobriu que eu tinha talento pra música foi o meu avô, né? O meu avô saudoso, Antônio mas Meca. antes você começou a fazer teste pra comercial, antes de música. Teste pra comercial, mas eu não pegava muitos. Eu fazia muitos, mas eu não pegava. Eu pegava só umas figuração, acho que não dava uma grana então ainda. Não, aí eu pegava algumas locuções, eu lembro que eu fiz... a voz dos cobras na propaganda do G.I. Joe, Comandos em Ação, que eu adorava também. Aí cobras, destruam, G.I. Joe, atacar. Isso moleque ainda? Molequinho, 8, 9 anos. Que legal, fazia essas locuções. E o lance da música sempre teve também? Sempre teve, porque eu cantava os jingles, meu avô falava, esse menino aí vai ser cantor. Meu avô ouvia Nat King Cole e tal. O que você ouvia em casa? Então, aí eu ia ouvindo assim, o que minha mãe ouvia. Minha mãe ouvia muito Rádio Cidade na época, lembra? Rádio Cidade. Cidade. Então, acho que tocava muita trilha de novela. Então eu sabia as trilhas de novela, que eram bem variadas, né? Eu lembro que uma que eu cantava bastante, cara, que era em italiano. Essa daí era um sucesso. Eu ia lá com 9 anos de idade, de terninho, na Mara, velho.
cantava Caruso. Te voglio bene, sai, ma tanto bene, sai. E com e paletó. terninho, minha avó... terninho, que terninho, não, mas era estiloso, cara. Cara. Porque a minha avó era cozinheira. Cozinheiro sou eu, minha avó era costureira. Que legal. E ela cara. fazia vestidos, alta costura, né? Vestido de alta costura, que chama, acho que era, vestido de festa, de noivas, né, tal. E ela fazia uns figurinos estilosos pra mim. Terninho branco, camisa dourada. Putz. Aí eu e você cantava. curtia isso, cara? Curtia. Aí eu gostava de Beatles, eu já ouvia Beatles nessa época. Então, assim, por exemplo, eu lembro que eu tenho algumas coisas, até pouca coisa tem no YouTube dessa época, mas tem eu cantando em italiano, Caruso, tem eu cantando Unchained Melody, do Elvis. Mas você chegou a fazer curso de canto, alguma coisa Sim, nessa época? sim. Aí eu comecei a fazer aula de canto, né, aula de instrumento, aula de teatro, e fui evoluindo nessa área, né? Mas já tinha na cabeça, tipo, eu quero fazer isso? Tinha, cara. Tinha, Ah, é? Tinha. Eu fiz um teste pra entrar no Trem da Alegria. Na época que saiu o Juninho Bill, acho que ele saiu. Aí teve um teste. Foi aí que começou as coisas acontecerem pra mim. Eu devia ter uns 9 ou 10 anos. Aí eu falei, mãe, eu quero... Não, tinha 9 anos, né? Eu falei, mãe, eu quero fazer esse teste aí. Ela falou, mas você não é cantor? Eu falei, sou sim. Tá bom, vamos lá. Tem que fazer tal, vamos lá. Gravou das músicas, tinha que gravar cantando. E... Onde foi esse teste? Cara, não lembro. Era em alguma rádio, velho. Rádio, não lembro. Aí não passei no teste, mas eu conheci a Tirania. A Tirania era uma agenciadora, né, de publicidade. Sei. E fazia eventos também, né? Aí, como eu disse, eu fazia um monte de teste, mas não passava, né? Até nessa época eu conheci o Bruno Bellucci, que é da dupla Marcos e Bellucci. Eu conheço ele há muito tempo. Ah, é? Depois a gente teve uma banda juntos, que foi o grupo Comando. Onde começou, cara, andar assim, ter mais contato com o mainstream, assim. Sim. O pessoal acha que foi com o Twister, não, mas foi antes. Eu tive uma banda que eu tinha 13 anos de idade, chamava Grupo Comando, que não teve muito sucesso, muita exposição na mídia. Mas com músicas próprias? Não, eram músicas próprias, não nossas, mas eram feitas pra gente, né? Aquele esquema era da Promoarte, né? Tá. O empresário era o Gugu e tal, a gente viajava pelo Brasil fazendo as caravanas do Gugu. Como que eram? Eram bandas que o pessoal construía... Eles chamavam as pessoas, montavam um repertório. Achavam, mas faziam... Como te acharam nessa? Como chegaram em você? Então, aí tinha um teste, a Tirani chegou e falou, tá tendo um teste pra um grupo, assim, acho que é o perfil do Sander e tal. Aí comecei, sei lá, tinha 5 mil pra fazer, uma galera. É assim? Era bastante. É muita gente. Eram várias fases disso, daí foi vários meses de testes, assim, né? Aí você foi passando. Aí eu fui passando, até que cheguei pra última peneira, que devia ter, sei lá, uns 10, e escolheu 5. Eu lembro até que nesse dia tava o Gugu, pessoalmente, no estúdio. Pra olhar e ver se funcionava. E escolher, né? Aí passei. Nervoso ou não? Nervoso pra caramba, né, meu? Chance da sua vida, né? Chance da... Era tipo isso. Pô, vou conseguir, né? Vou começar agora, vou trabalhar na TV com o Gugu, né? 13 anos de idade. E a Comando, por que não virou, você acha? Cara, não sei, velho. Qual que era o lance que tipo de música era? Era o estilo dominó. Era o mesmo segmento. Com dança. E era de 13, eu acho que o mais velho tinha 15 anos. Tinha quem tocava ou só... Então, por isso que eu acho que não virou. Eu acho mais legal, que no Twister a gente também tocava. Tá. E todos cantavam pra caramba. É acho mesmo? Que no Comando não eram todos que cantavam. Você falou que quem era do Comando? O Bellucci. Ah, é? Uhum. Olha só, cara. Quando vier aqui a gente vai lembrar disso, hein? É, isso aí. E, cara, aí, assim, não sei o que aconteceu, não vingou. O Comando, a gente ficou fazendo 6 meses, bastante show, que era a caravana do Gugu, fazia... Como que era a caravana do Gugu? A caravana do Gugu é o seguinte, era um busão adesivado com o Gugu, né? Anos 90 total, né? Aquela... Sucesso, era Viva a Noite, Sabadão Sertanejo, Domingo Legal... Banheira do Gugu. Banheira do Gugu, essas coisas. A caravana do Gugu era o Gugu que apresentava o show, né? E quem cantava eram os artistas da Promoarte que eram dele, né? A Promoarte era dele. E ele era participava Polegar, Dominó, Banana Split. Sei. Que eram aquelas meninas que dançavam também. Jean e Marcos era uma dupla sertaneja. E o Marcelo Augusto.
Tá. E era aquele cantor romântico também. Então viajava e E fazia viajava e era, bicho, eu sentia, né, nossa. tudo lotado? Cara, era lotado, meu, levava bastante gente. Molecada. Bicho. Levava bastante gente. Era festa agropecuária, né, pegava esses interior de cidade, viajava bastante. Aí não vingou, né, cara, mas eu continuei, aí o que aconteceu? Eu tinha nisso, eram uns 13, 14 anos, aí, né, aí eu já comecei aí não vingou, aí terminou a banda, fechou, beleza. Bom, agora vamos lá, né, eu tô, né, aí eu comecei a me interessar por rock, né, e comecei a fazer aula de guitarra, aí comecei a pirar em Pearl Jam, cara, comecei a fazer solo de Pearl Jam, cover de Pearl Jam, né. E foi quando me descobriram, o empresário do Twister, né? Me descobriu com 15 anos. Eu tava fazendo cover de Pearl Jam e aí ele perguntou onde eu morava e tal, pegou meu contato e bateu um dia lá na minha porta lá e veio falar, chamou meus pais, eu tinha só 15 anos, né? Foi falar com meus pais em casa, tenho tantos milhões pra investir no seu filho, vou fazer uma banda, Aliás, ele queria relançar o Grupo Comando. Ah, entendi. Ele queria relançar. A ideia era essa. Mas eu já tinha 15 anos e acho que já era bem folgadinho também, cheio de opinião. Sim. E falei pra ele assim, mas por que você tem tanto dinheiro? Por que você não faz uma banda nova, né? Do zero, né? Não deu certo essa daí, você vai relançar e tal. Aí acho que ele me achou muito abusado, mas acatou e fez assim. Aí a gente começou a montar o Twister, né? Que foi o mesmo processo de seleção, assim, porque assim, só tinha eu. Você não passou por seleção dessa vez, você já tava escolhido. Aí eu já tava. E aí os outros que foram... Aí os outros, ele até trouxe o Bruno, o Belucci, né? Mas o Belucci não quis ficar ao longo ele não quis. O Belucci tava na seleção pra ser um Twister também. Sei. Mas, sei lá, ele saiu fora. A gente foi escolhendo, fazendo teste, conhecendo a galera, né? Só que dessa vez a gente queria que todo mundo cantasse pra valer mesmo. Entendi. No Twister todo mundo cantava bem, né? E tocava algum instrumento, pelo menos razoavelmente. Assim. Porque tinha muita banda que era fakeado, que era bem fakeado, né? E a diferença do Twister, cara, na época, assim, a gravadora investiu pesado mesmo. Na época era o Marcos Mainardi ali na Bio Music, né, cara? Fez uma baita produção, marketing ferrado. E não, é produção musical mesmo, assim, o disco a gente gravou em Los Angeles, cara. Os músicos, assim, é o baterista que tocou o disco do Michael Jackson. Ô, louco, cara. Super produção, cara, super produção. E a musicalmente, galera, musicalmente, mas estava muito bem amparado. E assim, eu acho que a diferença que tinha do Twister... Ô, Paquito, vê se acha foto dessa época aí, né, do começo do Twister, pra gente ver os cabelos, os spikes, assim, que eu usava. E, cara, justamente essa parada do fakeado que você falou, pra quebrar esse estigma, que a gente fazia quando a gente viajava pro Brasil. Lembra do Milli Vanilli, né? Sim, que era tudo... Os caras ganharam o prêmio e depois tiveram que devolver porque não era eles que cantavam. Não era, então... Nossa, mano, os caras só dublavam. Tinha muito isso, né? Tinha. E aí que a gente fazia, eu lembro que a gravadora falava pra eles, falava pra gente, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que quebrar esse estigma de que boy band não é de verdade. Então aí o que a gente fazia? A gente saía fazer a divulgação em rádios, né, no Brasil, e a gente levava os violões pra tocar ao vivo. Pra galera ver, né? Então a gente dava o play lá, entendeu? Ao vivo no programa. Ah, olha só. Pode crer. Cadê você aí? Aí no meio, ó. É você no meio? ó. Vamos lá, quem que é? Da esquerda pra direita? Vamos lá. Léo Richter, o Alex Bandeira. O Alex parece o carinha do Pipocano lá, o Bock, né? Não parece? Igualzinho. Não é? Você no meio. Eu no meio. Vamos ver lá, Paquito. Aqui o Gilson Campos. Tá pro pessoal aí também da live, né? Gilson Campos e o Luciano. Todo mundo da mesma idade, mais ou menos. Todo mundo da mesma idade, mais ou menos. Eu era o mais novo. Quer dizer, eu era o único menor de idade. É mesmo? Eu tinha 17 quando lançou. O empresário me conheceu com 15 e a gente ficou Demorou 2 anos pra montar a banda. Porque era tipo um centro de treinamento, a casa do empresário. A gente morava lá. Levaram a sério então, mesmo? Eram os melhores professores de canto, os melhores professores de instrumentos.
academia, dança, fazia tudo, né? E tinha uma preocupação de cada um ser um personagem, assim? Porque normalmente são, né? Tinha. Tem o rebelde, tem Tinha o essa- certinho, tem o não sei o quê, o esportista, né? Aham, tinha, eu era o maluquinho, né? Era o, Fala, deu, eu era maluquinho o sou eu. maluco Opa, sou eu, o maluco, já o tem maluco aqui. já tem aqui. É. Tinha o romântico, o tímido, Quem né? que era o romântico aí? O romântico era aqui, ó, Luciano. Tá. O Gilson, quem que é o Gilson? O Gilson era O loirinho lá do canto, o que conquistador. era? Era esse do canto aqui. É, esse daí, ele não lembro. Era o bobão, né? Aquele cara assim, né? Era o trouxa. O né? Alex, ele era mais saradão. Ah, assim, tá, era o mais esportista. Era mais esportista. Tá. Atleta e o vibe, good vibes. Sei. O Alex era o good vibes. Esse. O Léo era o tímido. Ah, é? É. Tá. Tinha um intelectual, o cara Sim. mais. O nerd, sei lá. Não, tinha, não, né? não. E esse de laranja? Esse de laranja era o conquistador. Eu Ah! acho. É. O cafajeste. Era o Cafa. E você era O Gilson o. era o cara, eu era o xarope. xaropão. Xaropinho. Que legal, cara. É,